Meus irmãos, vamos tomar a santa palavra de Deus para meditar nela nesta manhã. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Leremos do verso 13 ao verso 35. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 13 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que convosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Senhor, eis a Escritura, lemos com fé, na certeza de que agora o Espírito Santo vai operar no entendimento de cada um, dando-nos aquela compreensão necessária para cumprirmos as verdades aqui reveladas. Livra-nos da incredulidade, concede-nos fé e sustenta-nos, ó Pai, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a Escritura Sagrada tem sido abandonada mais e mais a cada dia. Em parte porque uma teologia chamada teologia liberal invadiu a igreja em nossos dias, declarando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ora, se difere da verdade que cremos e professamos, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada e útil. Não há nela nenhuma parte sequer que não seja útil. Na verdade, um puritano certa vez disse que poderia pregar dias e dias e dias somente no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em cada versículo, em cada trecho das Escrituras, Deus está falando, e Deus está se revelando, e Deus está nos instruindo sobre a salvação em seu Filho Cristo Jesus. Mas a igreja dos nossos dias foi contaminada pela teologia liberal, e nós paramos de olhar para a Escritura como sendo útil em toda ela, e passamos a considerar a utilidade em algumas partes, ou naquelas verdades que nos caem bem, ou naquelas que muitas vezes consideramos ser melhores. Muitas vezes, por exemplo, tomamos a Escritura como autoajuda, acreditando que ela somente haverá de nos instruir em verdades que dizem respeito às minhas necessidades. E nos esquecemos de que toda a Escritura é a palavra de Deus, e é Deus falando. E Ele fala poderosamente na Escritura, a ponto de discernir aquilo que nada mais pode discernir, a ponto de sondar o coração dos homens e de transformá-los pelo poder da sua palavra. Isso se reflete nos pregadores, que abandonaram o texto sagrado, deixaram o princípio da reforma, tota a Escritura tota, toda a Escritura toda. Passaram a pregar textos mais conhecidos, a selecionar partes de interesse da Escritura, abandonaram a pregação lectio continui, ou seja, toda a Escritura, versículo a versículo, livro a livro. A Escritura foi sendo partida, recortada, abandonada, esquecida. Nós paramos de ler a Escritura individualmente, meditar nela, dia e noite. Paramos de considerá-la como a verdade revelada de Deus, e ela passou a ser um livro de histórias para crianças. Tão história que ela se transformou em figuras de papel. E a Escritura deixou de ser lida para nossas crianças e com nossas crianças, que passaram a observar somente figuras em flanelógrafos e não tem mais à mão as Escrituras. Além dos pastores, presbíteros, diáconos e líderes também abandonaram a Escritura. Não a tomam mais para com afinco lê-la nem nela meditar. Não mergulham mais na Escritura tendo ela como o único livro da vida. Deixaram de pregá-la, ensiná-la e lê-la também em seus lares. No trabalho, muito menos. Na vizinhança, jamais se escuta ninguém em alta voz lendo a Escritura, para os vizinhos, para os que estão próximos ou para aqueles que passam ao caminho. Também nossas esposas pararam de ler a Escritura no lar. As mães pararam de instruir seus filhos. Consequentemente, os filhos deixaram de ler a Escritura, de tê-la como a verdade e de olhar para o mundo todo a partir desta verdade. Como bem disse o reformador João Calvino, as Escrituras são o óculos pelo qual podemos ver o mundo. Assim, o mundo pode ser discernido em toda a verdade pela verdade. A Escritura, então, foi abandonada, deixada de lado. Nesta manhã, a minha proposta é que, a partir de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, possamos entender como discipular com as Escrituras. Em primeiro lugar, sem a Escritura, as pessoas não podem conhecer a Cristo por si mesmas. Verso 16, acompanhe a leitura comigo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
O texto diz, no verso 15, que o próprio Jesus se aproximou deles. Nós sabemos que quando Jesus apareceu a Tomé, ele lhe mostrou as marcas nas mãos e nos pés e na sua lateral. Era ele, o Filho de Deus encarnado, agora ressurreto, com as marcas próprias da sua encarnação, seus sinais, aquelas cicatrizes, as marcas da caminhada neste mundo. Era o próprio Cristo Jesus, o Nazareno entre eles. Porém, o texto diz que eles estavam impedidos. Não duvide que na incredulidade os homens não podem conhecer a Cristo. Eles podem entender fatos históricos, que ele existiu, que ele viveu no início dessa era cristã, que ele foi morto pelos romanos e os principais sacerdotes numa cruz, que ele foi sepultado e ressuscitou. Sem dúvida nenhuma, é o relato que esses homens dão no texto. Quando eles perguntam a Jesus: você não sabe o que aconteceu esses últimos dias? Então no verso 20, no verso 19, eles dizem: e ele lhes perguntou quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à cruz e o crucificaram. Esses homens têm um conhecimento histórico dos fatos, sabem quem é Jesus, mas eles não reconhecem. Assim, os homens de nossos dias têm vivido. Você pode perguntar a qualquer pessoa, mais incrédula que ela seja, quem é Jesus? Ele vai dizer: é o Filho de Deus, que nasceu de Maria, que foi crucificado, que ressuscitou, mas ele continua sendo ímpio e cheio de pecados. Essas pessoas não podem por si mesmas reconhecer o Filho de Deus, pois os seus olhos estão impedidos de vê-lo. Agora o verso 25, acompanhe comigo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Essas pessoas não têm fé, elas não creem. Abra em Romanos o capítulo 10, o verso 17. Vamos ler todos a uma só voz. Romanos 10, 17. Leiamos todos. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação. Os irmãos, nós estamos vivendo uma era em que a pregação deixou de acontecer, que a palavra de Cristo deixou de ser anunciada, como vimos logo no início. Isso, é claro, impede que fé venha aos homens. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 4, verso 4. O apóstolo São Paulo declara: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É por isso que Jesus declara que esses homens estão com os olhos impedidos. É por isso que Jesus diz que eles são nécios, tardos de coração, por isso que não creem, são incrédulos. Os incrédulos não podem por si mesmos conhecer Cristo. Eles podem saber dados, informações históricas, mas eles não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Mas ora, o apóstolo São Paulo lá em Romanos nos declara que é pela palavra de Cristo que vem a fé. Se a Escritura não for pregada, se a Escritura não for anunciada, como crerão? Ainda em Lucas, o verso 31, observe o que acontece. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que aconteceu para que os olhos fossem abertos? Qual foi a operação poderosa para que aquela ação do Deus deste século fosse retirada? O que aconteceu para que esses homens que têm um conhecimento intelectual acerca de quem é Jesus agora possam ver, que agora possam conhecê-lo? Será que você conhece a Jesus?
Será que quando ele se aproxima de vocês na caminhada da vida, você o tem reconhecido? Ou será que você é capaz de citar muitos fatos históricos da sua caminhada cristã? Você talvez saiba que o mar se abriu para que o povo de Israel passasse. Talvez você possa dizer para ele como Deus operou poderosamente na vida de Daniel, livrando ele e seus companheiros da mão do reino da Babilônia. Mas talvez você não esteja conhecendo Cristo. Talvez você esteja cego. Talvez você seja um bom amigo do Evangelho, convivendo entre os crentes, como muitos dos discípulos fizeram andando com Jesus, mas o texto mostra que a incredulidade dele era real. Veja o que diz o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ainda a esperança desses discípulos é que Jesus fosse um libertador político. Talvez essa seja a sua esperança. Talvez você esteja aqui essa manhã porque algum dia no seu coração você acreditou que Cristo pudesse fazer alguma coisa por você. Melhorar o seu relacionamento pessoal, melhorar a sua vida financeira, livrar você daquelas angústias que são causadas por uma consciência pesada, como Judas experimentou em remorso. Mas eu te digo que Jesus não está aqui para nada disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A remissão de Israel aqui era uma operação política que aguardava os judeus. E eles continuam citando verdades aqui. O texto diz no verso 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles relatam agora o fato e o testemunho das mulheres que indo encontraram um túmulo vazio, mas eles não creram. Nércios e tardos de coração ainda não creram. E como nós podemos então fazer com que as pessoas vençam a incredulidade e conheçam a Cristo? Como é que podemos fazer com que as pessoas tenham os olhos abertos para reconhecê-lo como Senhor e Salvador? Em segundo lugar, aproxime-se das pessoas com a Escritura. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus nos mostra qual é o método real de evangelismo. O texto diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, verso 15. Aqueles homens estavam andando e discutiam no caminho, conversavam, e o texto diz então que Jesus se aproxima deles. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. De novo, essa era presente mais influencia a igreja do que as Escrituras. Nós vivemos em individualismo crescente, longe das pessoas, nos escondemos dentro de fortalezas, algumas invisíveis, e evitamos o contato, o relacionamento, não queremos nos dispor a doar nosso tempo e a nossa vida. Mas foi isso que Jesus diz, e isso realmente ocasionou a ele uma situação complexa. O texto nos diz que logo no final, quando eles caminharam, e foi uma longa caminhada, porque o texto diz que eles estavam a 70 estádios de Jerusalém. E enquanto estavam caminhando, o texto diz que se aproximou a noite. E ninguém viajava à noite, era perigoso, havia assaltantes, perigos noturnos. Então aqueles homens dizem: fica conosco, dorme aqui, não prossiga. E insistiram.
Nós sabemos muitas vezes que a caminhada vai se prolongar. E você vai ter que andar muito mais do que você pensava. E talvez venham situações difíceis nas quais você tenha que se deter ali. Mas Jesus permanece. E o verso 17 diz como ele inicia o relacionamento. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? As pessoas andam preocupadas. Quem não tem Cristo anda em grande angústia e desespero. Quem não tem Cristo leva sobre si um fardo por demais pesado. No livro O Peregrino, de John Bunyan, o cristão começou a sua caminhada, leva consigo sobre as costas um pesado fardo, difícil, que o faz andar encurvado. A certa altura, o cristão é parado, e as pessoas lhe perguntam: o que é isso que levas? Por que tens as costas encurvadas? Então o cristão lhes responde: levo sobre mim o meu fardo, pesado e difícil. Dia a dia eu levo comigo sobre mim, e ele me faz andar encurvado e em grande angústia. Mas prossigo, indo em direção à cidade, onde sei que encontrarei meu Senhor, e ele me livrará deste fardo, e não mais andarei encurvado, é o que lhes responde cristão. As pessoas estão andando assim, encurvadas, levando sobre si um enorme e grande fardo. Tranquilamente, ao sair pelas ruas da cidade, eu queria muito que você participasse com culto, com fé, e se lembrasse em quantas vezes entoamos o hino 302. Abra o seu inário lá, eu quero que você recorde aquilo que você tem cantado diante de Deus. Hino 302. Povoam as cidades. Povoam as cidades inquietas multidões, que vivem na ganância e em vis degradações. Bem pouco ali ressoam as preces e o louvor, que as malnutridas almas levantam ao Senhor. Há muitas cenas tristes, flagrantes erros há lares sem carinho, e o medo em tudo está. Nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões, as almas esquecidas perecem aos milhões. E no final da terceira estrofe diz: faze a igreja de hoje melhor a te servir. É isso que nós entoamos quando nós cantamos em louvores a Deus este hino. Almas malnutridas, lares sem carinho. Quanta angústia na cidade, quanta dor e sofrimento, nos centros, nos bairros, nas ruas. Você pode sair por aí como saiu Jesus e você vai encontrar pessoas caminhando angustiadas. E como Jesus se aproximou e perguntou: o que é isso que vos preocupa? Muitas preocupações vão ser listadas. E ele então percebe que aqueles homens estavam tristes. As pessoas estão tristes, angustiadas e aflitas. Por isso nós precisamos nos aproximar delas e perguntar: o que está acontecendo? O que aflige a sua alma? Olha o que diz o verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Há várias verdades neste versículo. Primeiro, o texto diz que ele começou por Moisés. Essa expressão, Moisés e profetas, ela é utilizada em toda a Bíblia para apontar o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus e os discípulos tinham em mãos. Então o texto diz que Jesus pega a Bíblia e começa a trabalhar com eles. Olha, eu quero que você atente para algumas questões no texto. Ele fez isso andando. Não é fácil fazer isso andando. Então Jesus tinha escritura interiorizada em si. Nós estamos começando o projeto, eu estou finalizando. Infelizmente, por causa
do afastamento médico no final do ano passado, eu tive que interromper um pouco o projeto Hábito. Mas um dos aspectos do projeto Hábito inclui a memorização de toda a Escritura, de livros inteiros. Não duvide se é possível. Nós entoamos agora, eu espero de novo que você esteja adorando a Deus com fé. E nós acabamos de entoar um hino, o hino de número 3, abra lá novamente, para que você possa ver o que você orou a Deus nesta manhã, final da terceira estrofe. Avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Olha o pedido, avive em nós as forças da memória, porque vem aclarar as santas instruções, e com a luz do teu celeste ensino. Isso tudo nós pedimos, porque nós pedimos nas estrofes anteriores que a palavra de Deus nos seja ensinada. E agora nós estamos pedindo que esse ensino, que essa instrução, ela seja conduzida à nossa memória. Nós cremos nisso, nós professamos isso, que o Espírito Santo nos traz a lembrança daquilo que Ele tem nos ensinado. Então Jesus começa em Moisés e vai pôr os profetas. De novo eu quero que você atente aqui, diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Um comentarista diz que talvez Jesus tenha pego os principais tópicos da lei dos profetas, e eu discordo disso veementemente. O texto diz que ele foi discorrendo por todos os profetas. E isso inclui Moisés, que era um profeta. Jesus pegou toda a Escritura e foi mostrando texto a texto aquilo que ela dizia sobre ele, porque aqueles homens estavam crendo que ele era um libertador político. E ele começa a mostrar, veja o que diz a Escritura sobre o Filho de Deus, veja o que ela diz sobre o Messias prometido, veja o que ela diz sobre o que vai acontecer através dele, do seu ministério, da sua vida. E ele foi explicando. As pessoas estão precisando disso em nossos dias, nas suas caminhadas de angústia, que nos aproximemos e tomemos a Escritura e expliquemos toda a Escritura. No nosso pastoral de hoje, eu falo que nós estamos iniciando um processo de discipulado em 99 lições bíblicas. Você pode tomar esse material com o pastor, se você for verdadeiramente utilizá-lo. Em 99 semanas, sentar com outra pessoa e mostrar para ela Jesus Cristo. E na 100ª semana, concluir, a fim de que os olhos sejam abertos. É um desafio do discipulado. É um desafio. Ainda esta semana, eu roguei a Deus por forças. Esse final de semana eu preguei 4 sermões. E nessa semana, visitando uma família, ela me solicitou que fizesse com eles discipulado. E eu busquei na minha mente, e me lembrei que há bem poucos dias atrás, ao solicitar uma pessoa que fizesse um discipulado, ela negou-se. E então, olhando para aquela família inteira de 4 pessoas, eu falei assim, eu vou fazer com vocês o discipulado. E essa semana exausto e cansado, eu falei, Senhor, fortalece-me, para que eu não desista. E eu vou continuar fazendo discipulados. Eu vou continuar, mesmo que cansado, mas esperando que vocês assumam a tarefa de discipular. Que você possa encontrar pessoas no caminho e perguntar o que está acontecendo com você. E que você então abra a Bíblia e comece a mostrar-lhes, desde Moisés até os profetas, quem é Cristo Jesus. Não tem ofício maior do que esse. Na verdade, os santos anjos, que agora há pouco, no hino de número 3 cantamos, glorificam o nome de Deus.
pediram para fazer isso. Há um grande desejo no coração deles para ir e anunciar a palavra. Você entende que é um ofício tão maravilhoso e belo que os santos anjos no céu desejam anunciar o Evangelho. Mas Deus lhes declarou: não. E então, olhando para nós, disse: indo, preguem o Evangelho a toda criatura. É nossa tarefa, nossa missão, nosso dever, abrir a Escritura e pregá-la, anunciá-la. E então, diz o texto que Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como eu falei no início, não tem nenhuma parte sequer na Escritura que não mostra Cristo. O verso diz assim: em todas as Escrituras. De novo, veementemente, eu discordo do comentarista bíblico, que diz que Jesus pegou alguns pontos. A Escritura toda. Essa semana eu falei com a minha esposa que estava numa tarefa bem difícil. Alguns convites me são bem árduos. Você me chama para falar no aniversário, chá de fraldas, casamento, bodas. Eu fico em uma situação bem complexa, porque eu preciso ir à Escritura com assuntos particulares. Mas sendo um pregador expositivo, eu deixei de ser tópico, então eu não tomo temas para ir à Escritura. Mas eu pego a Escritura e vou a qualquer tema. E ontem, então, eu tive que pregar em bodas de ouro. Nunca tinha, em 18 anos de ministério, falado em bodas de ouro. E é um desafio muito grande. O que falar? Mas eu não posso levar temas para dentro da Escritura. Eu preciso tomar a Escritura para qualquer tema. Então me lembrei daquilo que o apóstolo São Paulo, lá em Efésios, falando sobre Cristo e a igreja, é isso que ele declara no capítulo 5, mas aqui eu me refiro a um grande mistério, isto é, Cristo e a igreja. Paulo não está falando sobre casamento, nós já meditamos na epístola aos Efésios, e eu já mostrei isso, mas Deus toma o casamento, para no casamento manifestar a sua glória, porque o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em qualquer área do nosso viver, Deus está presente, e Ele usa inclusive o nosso casamento. E Ele mesmo se manifesta nas Escrituras como sendo o noivo ou o esposo, e a igreja a noiva ou a esposa. E então eu fui para Cântico dos Cânticos. E lá no capítulo 2, os versos 4 a 7, pude mostrar como Cristo ama a sua esposa e como ele se relaciona com ela no casamento. E então ali anunciar Cristo naquele momento. Toda a Escritura. Cântico dos Cânticos é literalmente um relato de uma noiva recebendo seu noivo e se casando. Literalmente. Mas ali então é apresentado Cristo como um modelo maior de esposa, e a igreja como modelo de esposa. Isso é claro em toda a Escritura. Por isso nós precisamos fazer o que Jesus fez: expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você deve abrir a Bíblia e mostrar para as pessoas Jesus, mostrar Cristo, anunciar-lhes Cristo. E então vem o resultado final. Aqueles que ouvem e que escutam esta mensagem tornam-se testemunhas das Escrituras. Verso 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha, esses homens começaram a experimentar um ardor no coração. Eu queria muito que você gozasse disso, quando você senta com uma pessoa e começa a mostrar Jesus nas Escrituras. Você consegue ver o brilho nos olhos, você consegue ver o ardor no coração. E quando você, semana a semana, vai ali estudando a Bíblia, e você às vezes precisa dizer: olha, essa semana eu não vou conseguir, ela em desespero clama dizendo: vem,
Separa outro momento. Vamos abrir de novo a Bíblia. Então esses homens dizem assim, olha, nós tínhamos um ardor no coração quando ele nos expondo as Escrituras. É aquilo que o texto anterior agora acaba de nos falar. Quando lá no verso 27 Jesus lhes expunha todas as Escrituras, agora ele diz assim, quando ele nos expunha as Escrituras, ardia o coração. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam isso. Desejo de ouvir a Bíblia, de se maravilhar. É tão bom quando alguém para e diz assim, olha, eu quero ser igual você, assim, entender as Escrituras, eu quero ler as Escrituras e compreender. E você então começa a ver que aquela pessoa estava ali cega, e ela começa a ser liberta daquele estado de cegueira, e então o coração dela começa a arder. E mais maravilhoso ainda é quando você chega um dia, abre a sua Bíblia, e ela olha para você e diz assim, essa semana eu li, e eu entendi. Eu li e compreendi. Eu li e pratiquei. Como é maravilhoso. E então a segunda parte da pergunta do Catecismo Maior do Westminster se realiza. Ter gozo em Deus. Oh, que alegria excelsa. Como é maravilhoso. E o verso 35 então diz assim, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles homens nécios e tardos de coração, que não criam, que na verdade esperavam de Jesus aquilo que ele não é, que estavam cegos para conhecê-lo. Agora o verso 35 diz que eles testemunham aos 11, eles estão testemunhando aos discípulos que andaram ao lado de Jesus e foram feitos em apóstolos. Eles estão contando, eles estão testemunhando. Quando você toma a Escritura e quando você começa a instruir outras pessoas, você vai fazer discípulos, que vão contar a outros e a outros e a outros, que vão dizer que no caminho encontraram com Jesus, e que agora conhecem a Jesus Cristo. O texto diz agora reconhecendo no partir do pão. Vocês não devem compreender essa imagem em amplitude, mas no contexto judaico, sentar à mesa para a refeição com qualquer pessoa era sinal de muita intimidade. Primeiro, os judeus não têm talheres, comem com a mão. Então o dono da casa deveria tomar o pão, parti-lo e entregá-lo. E aqui vale aquela máxima que nossas mães nos ensinam: não aceite bala de estranhos. Vocês já receberam essa instrução? Por quê? Pode vir com alguma coisa ali que você não sabe o que é, né? Então, para receber o pão da mão de alguém, eu tinha que saber quem era aquela pessoa. Saber quem ele era. Ter confiança nele. E então ele partia com a própria mão o pão e me dava para que eu colocasse a minha boca, sinal de que ele é alguém de confiança. E então agora os discípulos no caminho se encontram com Jesus, e quando eles estão na casa, ele assume o papel de anfitrião, toma o pão, parte e entrega. Quando ele faz isso, eles se lembram, porque diz o texto que ele abençoou o pão. Veja verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Isso aconteceu na ceia, na instituição da ceia. Jesus toma o pão, parte o pão, abençoa o pão e entrega o pão abençoado. Quando ele fez isso, o texto diz que agora eles olham e dizem assim: é um mestre. É por isso que na mesa do Senhor só se aproximam aqueles que têm relacionamento pessoal com Ele, aqueles que já o reconheceram, aqueles que pela pregação da palavra já olharam e disseram: Ele é Jesus, o Cristo.
Então agora podem se achegar à mesa e receber da mão dele o pão. Esses homens agora são discípulos, que olham e reconhecem de onde vem o sustento, de onde vem o cuidado, quem é que lhes dá o pão. As pessoas precisam disso. Pessoas cansadas e aflitas pela caminhada cristã, precisam ser aproximadas verdadeiramente de Cristo. Então você tem um grupo bem amplo para evangelizar. Pessoas que nunca viram a Jesus e não o conhecem, pessoas que experimentam um relacionamento que não é autêntico com Ele. Você pode se sentar com um cristão que não tem crescido e abrir as Escrituras e fazer com que ele tenha os olhos abertos para quem é Jesus. Você pode tomar um não cristão que ainda não creu em Jesus como Salvador e abrir as Escrituras e instruí-lo sobre quem é Jesus. O meu desafio ainda continua. E infelizmente ainda nenhuma alma sequer me procurou. Comprarmos Bíblias para distribuirmos essas Bíblias e estudarmos com as pessoas. Você pode comprar uma Bíblia, entregar para alguém e perguntar o que aflige a sua alma, e abrir com ele a Escritura e mostrar Jesus. É o desafio. Continue em pé. Continue aí. A tarefa de discipular com as Escrituras. Assim, aqueles que forem discipulados se tornarão discípulos das Escrituras. E com a própria Escritura hão de anunciar Cristo Jesus. Pois a Escritura vai arder no coração deles. E eles vão testemunhar que encontraram-se com Jesus no caminho e que experimentaram agora íntima comunhão com o Mestre. Concluindo, tendo analisado Lucas 24, 13 a 35, como discipular com as Escrituras, encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo o exemplo de ir até as pessoas e inquiri-las sobre as suas angústias, e então lhes apresentar as Escrituras, toda a Escritura, e a Escritura toda, para nela lhes apresentar o Cristo, para abrir os seus olhos, para fazê-lo conhecido em seus corações, para que esses corações venham a arder, e que elas experimentem então assim, um testemunho de que Ele vive e está ressurreto. E assim, creiam nele como Senhor de suas vidas e anunciem a outros este testemunho. Oremos. Bondoso Deus, ajuda-nos a tomarmos a Escritura com fé e expô-la, simplesmente mostrando a pessoas pelo caminho que a Escritura toda aponta a Jesus. Vimos isto na sexta-feira, quando entendemos que o Antigo Testamento contém o Evangelho, que já todo o Antigo Testamento anunciava Cristo, Salvador dos homens, que a igreja é chamada para ser luz entre os povos, para anunciar aos gentios a salvação. Então, dar-nos como Jesus no caminho, encontrarmos pessoas em angústia e entristecidas por causa de seus pecados e anunciar-lhes o Cristo, o Filho de Deus, para que elas creiam e então se tornem discípulos e por fim façam outros discípulos e outros discípulos. Pai, é isso que nós rogamos em nossa vida, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.